Semana nós tivemos aqui a grande notícia, né? Agora comunicada para toda a igreja, da gravidez da Ellie. E é tão bom quando nós recebemos notícias assim, né? Que de alguma maneira mudam a nossa vida, a nossa expectativa. E eu tentei ficar pensando assim, quando foi a última vez que eu recebi uma grande notícia assim, né? Essa é a minha pergunta que eu faço para você no início desse nosso tempo agora. Quando foi a última vez que você recebeu uma grande notícia assim, que mudou a sua vida? Ou mudou as suas perspectivas sobre alguma coisa? Foi a última vez que você recebeu uma grande notícia que mudou tudo para você? E como essa notícia permaneceu algo glorioso para você? Porque mais do que mudar, as grandes notícias, né, elas se mantêm ao longo da nossa vida. Por exemplo, a notícia de uma gravidez é algo que não simplesmente é daquele momento, mas ele transforma a nossa vida para sempre. E a verdade é que, muitas vezes ao longo dos anos, aquilo que inicialmente é uma grande alegria, uma surpresa, uma bênção, e a gente recebe com muito fervor, vai se enfraquecendo, vai se apagando, e a gente já não tem mais tanto aquele entusiasmo como tinha antes, né? Utilizando ainda a metáfora aqui da notícia da gravidez, né? Quando o seu filho começa a te desobedecer, você já não está mais tão alegre assim, de que aquilo era uma boa notícia, né? E quando você precisa lidar com aquela rebeldia, aquilo já não se torna mais tão feliz quanto um dia foi. Mas nós precisamos considerar as coisas como elas são. E nessa manhã nós vamos lidar com a grande notícia. A grande notícia. E o meu desafio para você é justamente pensar isso. O quão impactante essa notícia ainda é na sua vida. O quão impactante esta grande notícia ainda é na sua vida. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E eu quero ler com você do verso 1 ao verso 10. Embora o nosso foco nessa manhã esteja do verso 4 ao verso 9, eu quero ler todo esse trecho contigo. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós temos caminhado pelo texto que Paulo escreveu aos Efésios, essa carta que ele escreve aos Efésios, e desde o começo nós temos visto um grande entusiasmo no apóstolo Paulo. Ele começa a carta com muita alegria e com louvores nos seus lábios, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
que nos elegeu antes da fundação do mundo e que nos redimiu no Filho. E bendito seja o Filho que nos redime, bendito seja o Espírito que nos sela e é o penhor da nossa herança. E nós passamos um bom tempo, né, analisando e considerando essa realidade desse louvor do apóstolo Paulo e como ele então dava graças a Deus pelos Efésios, por essa igreja. Eu dou graças a Deus nas minhas orações, por vocês que depositaram a sua fé em Cristo. E continuo orando para que vocês tenham pleno conhecimento do Senhor e para que tenham os seus olhos do coração iluminados pelo Espírito, para entender a vocação de vocês, a glória de vocês e o poder do Senhor em vocês. Mas quando nós chegamos no capítulo 2, na semana passada, a gente vê uma mudança completa no clima, ou pelo menos os 3 primeiros versos, porque agora o apóstolo Paulo, depois de mostrar essa maravilha, da glória do Senhor, da graça do Senhor, de como os Efésios são parte disso, já ele agora vai trazer uma realidade profunda, que é a realidade do ser humano sem Deus. A realidade do ser humano na sua natureza, que é filho da desobediência, filho da ira, condenado eternamente. Mas o apóstolo Paulo não faz isso por sadismo. E não faz isso simplesmente para humilhar as pessoas, mas porque ele tem um objetivo muito claro, que é trazer esse contraste que nós vamos considerar nessa manhã. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo da realidade natural de qualquer ser humano como filho da ira, filho da desobediência, inimigo de Deus, porque ele quer trazer para você agora essa grande realidade. Mas Deus, você, na sua natureza, é perverso, mas Deus é rico em misericórdia e amoroso. E aí Paulo então vai dizer aquilo que Deus realizou por nós, pecadores. Esse trecho que vai do verso 4 ao verso 9, esse vai até o verso 10, mas eu quero focar agora no verso 9, do 4 ao 9, vai dizer dessa realidade. Aquilo que Deus realizou por nós. Como Ele realizou por nós. Por que Ele realizou por nós. Aquilo que Deus realizou por nós. De maneira muito clara, Paulo vai dizer o que Deus fez por nós. Nos salvou. Vai dizer no verso 5 e no verso 8. Vocês são salvos. Vocês são salvos. Se antes, na sua natureza pecaminosa, sua natureza de desobediência, você estava destinado à condenação eterna, debaixo da ira do Senhor, agora você está salvo. Você está salvo. Você está seguro, você está livre dessa condenação. Não há mais condenação sobre você. Você está completamente livre. E meus irmãos, o que eu espero que você perceba aqui é como o apóstolo Paulo vai desenvolver essas camadas da teologia. Né? Tentando pensar uma boa metáfora, uma boa analogia ou ilustração da carta aos Efésios, e nenhuma outra veio melhor para mim do que aquela bonequinha russa, matriosca, né, que você vai desencaixando e dentro tem outras, né? E de certa forma, a carta de Efésios é isso. É esse aprofundamento, onde você vai destrinchando e pegando mais detalhes daquilo que Deus realiza. E agora, o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. De como é essa salvação. De como aquela eleição dos tempos eternos, aquela redenção que nós temos no Filho na cruz e o selo do Espírito, se dá de uma maneira mais próxima de nós. Nós somos salvos pela graça. É isso que Deus faz. E note, então, que o grande foco do apóstolo Paulo, a ênfase do apóstolo Paulo, é deixar claro que Deus é quem opera a nossa salvação. Embora nós vamos entrar em detalhes aqui de como Deus faz e do porquê Deus faz, a grande ênfase
do apóstolo Paulo é deixar claro que isso aqui é uma obra divina. Deus é quem tem a iniciativa, Deus é quem tem a operosidade, e é Deus quem realiza a nossa salvação. Não é você quem faz o caminho de salvação para você mesmo. O apóstolo Paulo vai repetir 2 vezes, vocês são salvos, mas ele vai repetir 2 vezes, vocês são salvos pela graça. Porque foi Deus quem realizou. Mas Deus, vocês estavam mortos, destinados à condenação eterna, sob a ira e a desobediência. Mas Deus realiza. E o grande foco aqui que você precisa compreender é essa ação graciosa, iniciada pelo próprio Deus e realizada pelo próprio Deus. É Ele quem está fazendo. É Ele quem está fazendo. Hoje à noite nós vamos considerar também esse tema. Nossa consideração dos fundamentos da Reforma Protestante, pensando de como a Reforma entendeu que nós somos salvos somente pela graça. E esse é o fundamento que nós vamos entender hoje. É somente a graça de Deus que nos salva. E o apóstolo Paulo tem essa ênfase aqui, de dizer isso. Não é por obras. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vocês. Vem do Senhor. Vem do Senhor. E a ênfase é essa. Vem do Senhor. Vocês são salvos por Deus, pela graça de Deus. Mas como? Como que Deus nos salva? Com a sua graça. Como que Deus realiza isso por nós? O apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer, então, nessa característica dessa matriosca que eu falei, dessas bonequinhas russas que você vai desencaixando e vai aprofundando e vai tendo verdades mais profundas. Fazendo aqui umas realidades que são visíveis para nós e que são invisíveis para nós. O apóstolo Paulo vai falar de uma coisa que Deus realiza em nós, que nós percebemos, e de coisas que Deus realiza por nós que não estão tão visíveis assim para nós. Uma das coisas que nós percebemos, que a graça de Deus está ativa em nós, é que nós temos fé. Nós temos fé. E de certa maneira, isso nós vamos trabalhar muito mais na semana que vem, quando nós vamos focar no verso 10 do capítulo 2 de Efésios, mas de uma maneira muito clara, o apóstolo Paulo fala, vocês são salvos pela graça, mas o meio que Deus usa para salvar vocês é a fé. E essa é a evidência externa, presente, visível para vocês, de que Cristo é realmente o seu Salvador. Mas isso não vem de vocês. Essa é uma evidência externa. A fé é um dom do Senhor. A fé é um dom do Senhor. É um presente de Deus, que Ele concede como evidência externa, uma manifestação real, visível, perceptível para nós, daquilo que Deus realiza em nós. Fé salvífica, que é a confiança na mensagem do Evangelho, a compreensão das realidades cristãs. E a confiança plena, então, de que em Jesus somos salvos, é nada mais do que uma evidência externa, visível para nós, a última camada da matriosca daquilo que Deus realizou por nós. A fé não é algo que nós realizamos para conquistar o favor de Deus. Não. O apóstolo Paulo deixa claro isso aqui em Efésios capítulo 2, de que a fé é um dom do Senhor, é uma ação do Senhor concedida a nós, para que nós tenhamos essa evidência. Isso é o princípio das evidências, como eu disse, nós vamos ver isso com mais clareza e mais profundidade na semana que vem. Mas o apóstolo Paulo fala brevemente dessa fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E esse é a evidência, mas ele fala muito mais daquelas coisas internas que não estão tão visíveis para nós. Porque ele vai dizer que a grande realidade da nossa salvação não está aqui, essas coisas externas, mas está justamente onde nós estamos localizados.
Olha de novo para nós, ou comigo, do verso 4 ao verso 6. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tira a primeira camada da boneca e vai mostrar aqui para a gente agora. De que nós somos salvos e temos a segurança de sermos salvos, de estarmos livres da condenação eterna, porque Deus, na sua graça, nos considera agora não mais o nosso pai Adão, mas nos considera agora no seu Filho Jesus. E Ele nos chama então para estarmos debaixo da autoridade e da representatividade de Cristo. Nós agora temos um representante que não é mais Adão, mas é o próprio Senhor. Meus irmãos, eu não quero gastar muito tempo com isso aqui, até porque a gente tem muita coisa para lidar, mas brevemente, a gente tem uma noção muito errada sobre o nosso pecado, ou de como o pecado é transmitido para a humanidade. Ontem, estava conversando com o Raul, né, que está aqui comigo, ele está visitando a nossa casa, nossa cidade, nossa igreja, e ele é um aluno lá do Martin Bucer Seminário, né, e ele estava falando da aula lá, e teve uma pessoa que perguntou ao professor assim, mas por que o pecado de Maria não passou para Jesus? É porque a gente tem essa tolice de achar que o pecado é passado geneticamente. E muitos aí então vão defender, então o pecado é transmitido geneticamente pelo homem, né? Já que Jesus não recebeu a genética de Maria, né? Maria não passa geneticamente o pecado, é só o homem, está no sêmen, o gene do pecado. E a gente pensa então que o nosso pecado é transmitido geneticamente. Mas nós pecamos, não é uma questão genética, é uma questão física. Nós somos rebeldes contra Deus, mas nós pecamos porque estamos debaixo da autoridade de Adão, por assim dizer, e da representatividade de Adão. Adão, ele se rebela contra Deus e ele nos chama e nos conduz a essa rebeldia. E ele, por assim dizer, então é o líder dessa rebeldia, junto com sua esposa Eva, e agora todos os seus filhos o seguem, seguindo o papai. Como é o grande ditado, a maçã não cai longe da macieira. Mas não é uma questão genética, é uma questão de representatividade. E nós, então, que nascemos nessa representatividade, e o Marcílio falou isso semana passada, por isso que eu não quero gastar muito tempo mais com isso, né? Nós somos solidários a Adão por natureza. Agora Deus faz o grande milagre de nos tirar debaixo dessa macieira e nos levar para a árvore da vida. E nos coloca ali agora como frutos enxertados na videira. E nós estamos achados em Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui. Por causa de que nós agora somos em Cristo vivos, ressurretos e assentados nas regiões celestiais, somos salvos. É assim que Deus faz. Eles nos consideram em Cristo. E considerando em Cristo, nós temos tudo aquilo que Cristo tem. Vida. Cristo venceu a morte. Temos um posicionamento de subir aos céus. Cristo ascende aos céus. E nós, em Cristo, somos levados com Ele. Ressuscitamos com Ele e agora estamos nos lugares celestiais. Meus irmãos, você já parou para pensar nisso aqui com profundidade? Olha bem o que Paulo diz no final do verso 6 aí. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa primeira camada da fé, a gente vê aqui, você está sentado aqui, nessa cadeira, desse lugar aqui. Mas Deus nos vê agora retirando essas bonecas e mostrando para nós aquilo que é mais interno. Ele nos vê sentados no trono com Cristo.
E essa é a salvação que Paulo está dizendo que nós temos. Nós estamos assentados no trono com Cristo, nos lugares celestiais. E isso é irremovível. Isso é irremovível. Ninguém pode tirar Cristo do seu trono. Como eu disse algumas semanas atrás, Cristo assentado no trono não é porque ele está lá descansando, mas é porque ele está lá reinando, governando. E nós estamos achados nele. E isso é a salvação. E é isso que Deus fez por nós. Você já parou para realizar isso? Você já parou para pensar isso? Que você, inimigo de Deus, desobediente, filho da ira, em Cristo você está assentado nas regiões celestiais. Isso é extraordinário. Extraordinário. E é pela graça de Deus. Deus é quem faz essa obra e realiza isso por nós. Nós não podemos fazer isso pela força das nossas mãos. Eu espero que a essa altura da vida, você que é adulto, ou você que já está aí agora começando a ter alguma maturidade na sua adolescência, você já tenha realizado, né, que você não tem condição de subir a escada para o céu. Que você é um pecador. E que as suas melhores ações estão contaminadas pelo seu pecado. Que você precisa então dessa obra divina, realizada exclusivamente por Deus. Que é isso que Paulo está dizendo. Então, embora você veja aqui, às vezes, somente a sua fé, que é imatura, que é fraca, que é pequena, Paulo está levando o seu olhar para ver algo muito mais profundo que Deus faz por você. Muito além daquilo que você pode ver. Por isso que ele ora para que os seus olhos sejam iluminados pelo Espírito. Para que você veja o seu lugar assentado em Cristo nas regiões celestiais. Porque é aí que os crentes estão. É lá. Os céus em Cristo. Então Paulo fala que Deus faz, ele nos salva. E como Deus faz, nos considerando agora não mais no nosso pai Adão, mas nos considerando no seu filho Jesus. E por isso então nós somos considerados como assentados nos lugares celestiais, dignos de acessar a mesa e ceiar com o Deus Trino. Mas Paulo também diz o porquê que Deus fez isso. Por que que Deus fez isso? E Deus fez isso por causa dos seus atributos maravilhosos. Misericórdia, amor, graça e bondade. Misericórdia, amor, graça e bondade. O texto começa assim no verso 4, né? Depois de falar dos atributos humanos, que são pecado, transgressão, rebeldia, condenação, Paulo vai evidenciar os atributos divinos. Misericórdia. Misericórdia. Deus considerou que você não deveria receber aquilo que você era digno de receber. Misericórdia do Senhor está justamente em não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos condenação, mas em misericórdia Deus nos livra. E isso é porque Deus é amor, porque Ele ama. Misericordiosamente Ele atua, nos livrando da condenação eterna, porque Ele é amor. Deus é amor. Isso é algo que não tem como a gente estressar mais. Fala muito do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus. E a grande prova, a grande demonstração do amor de Deus é justamente essa, de que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não está provado na falta de tribulação dessa terra. O amor de Deus não está determinado pela falta de recursos que nós temos nessa terra. O amor de Deus não está evidente
pela falta de conflitos nessa terra. Mas o amor de Deus se faz evidente, demonstrado claramente, em que ele deu o seu Filho para que nós fôssemos resgatados. Para nós que éramos seus inimigos. Como Paulo vai escrever aos Romanos. Deus mostra o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Enquanto você era inimigo, Deus deu o seu Filho para morrer por você. Esse é o amor de Deus. Um amor que assume o dano. Um amor que se compromete. Um amor que se sacrifica. E um amor não somente tenta salvar, mas um amor que salva. De verdade. Por causa desse amor, então, Deus nos livra daquilo que nós deveríamos receber. E na efetividade do amor de Deus, Deus pode ser gracioso conosco, nos dando aquilo que nós não merecíamos. Porque no amor de Deus, que entrega o seu Filho, e agora o Filho assume o dano da nossa condenação, Jesus leva sobre si os nossos pecados, Jesus leva sobre si a nossa condenação, a maldição que estava sobre nós foi colocada sobre Cristo, agora nós podemos receber justiça que vem de Cristo. E essa é a graça do Senhor que nos concede aquilo que nós não merecíamos. Se a misericórdia nos livra do que merecíamos, a graça nos concede aquilo que a gente não merece. E a gente recebe, então, com o favor do Senhor, essa graça de sermos chamados povo de Deus, sermos chamados filhos de Deus, amigos de Deus. Misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor e a bondade do Senhor. Olha o verso 7, que extraordinário. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, no final dos tempos, quando Cristo voltar, estabelecer finalmente novos céus e nova terra, estará lá reunido um grande povo, todos com vestes brancas, representando a sua posição em Jesus. E ali será mostrado a grande bondade do Senhor que salva pecadores. Porque Deus será conhecido na sua ira ao julgar os condenados eternamente, mas será louvado também na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça e na sua bondade. Quando todos verem o povo de Deus salvo e redimido, livre agora da morte e do pecado eternamente, para viver em novo céu e nova terra, onde não há nem choro, nem lágrima, nem sofrimento, nem dor. A bondade do Senhor será evidente. Será evidente. E a verdade é que ela já é. A verdade é que ela já é. Mas esse é o assunto da semana que vem. Mas é por isso que Deus fez isso, para mostrar os seus atributos, porque é o que Ele é. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é bondoso. E meus irmãos, como nós temos dificuldade de entender isso, que Deus é. Deus é. Basta vir um sofrimento, basta vir uma dificuldade, aí você já começa a questionar, será que Deus é? Será que Deus é misericordioso? Será que Deus é amoroso? Será que Deus é gracioso? Será que Deus é bondoso? Será que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? E o apóstolo Paulo aqui está deixando claro para os Efésios. Sim! Sim, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é gracioso e Deus é bondoso. E ele vai dizer aos Romanos, sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, sabe de uma coisa? Você está vendo só isso aqui, a capa externa, mas abre essa boneca e chega no final e veja que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Veja isso! Veja isso! Isso é a sua salvação. É isso, meu irmão. Essa é a grande notícia que nos muda, que nos transforma. Deus nos salvou. Eu sou salvo em Jesus.
E a gente precisa considerar isso para a nossa vida, irmãos. Sabe, quando você pega o livro de Apocalipse, é triste ver quando o Senhor escreve uma carta lá aos Efésios. Essa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve por intermédio do Espírito aos Efésios, ela é maravilhosa. Mas a carta que o Senhor escreve por intermédio de João já não é tão boa. Tem, obviamente, boas coisas lá. Bons elogios à igreja de Éfeso. Mas tem uma coisa lá que Deus diz para a igreja de Éfeso. Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o seu primeiro amor. Vocês perderam o seu primeiro amor. Porque vocês perderam a grande realidade, da grande notícia da vida de vocês. De que vocês em Cristo estão assentados nas regiões celestiais. Vocês estavam mortos, mas agora vocês vivem. Meus irmãos, isso é extraordinário e nós perdemos essa realidade. E por isso nós perdemos o primeiro amor. E o apóstolo Paulo está aqui, mostrando para você agora, para onde os seus olhos devem ser dirigidos e para onde o seu coração deve ser levado, para entender que em Cristo isso aqui é passageiro. E que em Cristo, na verdade, você está além desse lugar aqui. Você está já nas regiões celestiais. Isso é uma boa notícia ou não? Isso é extraordinário ou não é? Isso é inaudível ou não é? O que é inaudível? É alguma coisa que é não ouvida. E que quando vem essa notícia, ela chega como algo extraordinário. Nunca tinha ouvido isso e chega com uma notícia arrebatadora, que transforma as nossas vidas. Como uma gravidez. Que transforma você para sempre. Nunca mais você é a mesma pessoa. Depois você descobre, eu vou ter um filho. Mas muito mais é a notícia de que se você antes era morto, em Cristo você tem vida. Vamos orar? Deus bendito, que coisa extraordinária. Oh, Pai, que maravilha é nós considerarmos isso. Nós que somos, por natureza, desobedientes, filhos da ira, guiados e levados pelos nossos desejos pecaminosos e por Satanás. Mas o Senhor, causa do seu grande amor, sendo rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo. O Senhor nos salvou, nos deu a fé para que nós pudéssemos ter essa visão material, visível, manifesta daquilo que nós somos, mas muito mais do que isso, o Senhor nos deu vida em Cristo, nos ressuscitou com Ele, nos elevou aos lugares celestiais. E nós já podemos ter a certeza de que estamos lá em Jesus. Pai, abre os nossos olhos para ver isso. E enche o nosso coração da grandeza dessa verdade, para que nós não percamos o nosso primeiro amor. Pai, que a grande notícia do Evangelho, que é isso, a boa notícia, esteja presente em nós, diariamente, no nosso cotidiano. E que as mazelas da nossa peregrinação aqui nessa terra não tirem o nosso amor e o nosso entusiasmo por aquilo que o Senhor realiza por nós. Pai, mais uma vez, enche o nosso coração de fervor, enche o nosso coração de amor, que nós sejamos voltados para Ti e aguardemos com muita ansiedade o dia do encontro com Cristo, onde finalmente, materialmente estaremos nos lugares celestiais. Não só espiritualmente, mas fisicamente, vivendo na eternidade contigo. Abençoa o teu povo aqui. Nos dá essa clareza, nos dá essa direção e enche o nosso coração de temor, mas também de fervor e alegria na grande obra do Senhor, é a nossa oração.